Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Hoje eu quero trazer para vocês nesse vídeo os 5 erros que você não deve cometer se quiser aprender alemão de verdade. Se liga no vídeo aí. Meine Lieben, a primeira dica que eu quero dar para vocês, o primeiro alerta em relação ao que você não deve fazer quando quiser aprender alemão de verdade é: não traduza palavra por palavra. Não tenta fazer tradução literal de uma frase, de um texto inteiro que você vê. Existem muitas expressões alemãs que elas fogem um pouco do sentido que a gente está acostumado. A gente não pode fazer essas comparações com o português. Ou seja, tenta aprender diretamente como é em alemão. Não tenta ficar pensando, mas em português é assim. Negativo. Isso é um erro que muita gente comete. Não tenta entender essa tradução literal. Tenta entender ou fazer a comparação diretamente com o português. Tenta já compreender o que aquela palavra, aquela expressão, aquela frase diretamente significa em alemão. Segundo erro que vocês não devem cometer enquanto estão aprendendo alemão. Vocês não podem sempre comparar tudo com a língua portuguesa. Por exemplo, no alemão, como a gente tem os artigos, né, o masculino, o feminino e o neutro, nós temos, por exemplo, die Sonne. Die seria o artigo feminino, seria o equivalente ao nosso a, ou seja, seria a sol. E no caso do português a gente tem o sol. O mesmo exemplo, der Mond, que seria o lua, se a gente fosse traduzir diretamente do alemão. Mas na verdade em português a gente tem a lua. Então tirem, eliminem esses conceitos de trás assim, que a gente tem do português. Aprendam realmente como é em alemão. Não tentam sempre trazer o português para o aprendizado do idioma. Terceira dica que eu tenho para dar para vocês: não tenham medo de falar palavras erradas ou de pronunciar ou de falar frases inteiras erradas. Isso daí vai acontecer muitas vezes durante o aprendizado. Às vezes até os alemães vão corrigir, aceitem isso como uma ajuda, tá? Eu pessoalmente presenciei diversas situações em que eu falei coisas erradas e foram situações bem engraçadas. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação, tinha um casal de amigos meus, somos amigos até hoje, o Matias e a Manuela, né? Viele Grüße an euch. Então eu tinha acabado de me mudar para um apartamento, aí eu estava falando para eles, né? Ich habe mich angezogen. Ao invés de ter dito ich bin umgezogen. A Manuela começou a rir, né? E me perguntou, ela já estava rindo, eu não entendi, ela disse, então quer dizer que tu estavas pelado antes. Ou seja, a frase que eu tinha dito é que eu tinha me vestido, ao invés de ter dito que eu tinha me mudado, né? Realizado uma mudança de um apartamento para outro. Então são situações que a gente passa na Alemanha. Isso daí é bem tranquilo, né? Se for o pessoal ali bem gente boa, assim como tem muitos alemães, eles vão aceitar isso bem de boa e vão até corrigir vocês. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês, que é mais ou menos um link com a anterior: não se sintam ofendidos quando o alemão corrigir vocês. Aceitem isso como uma coisa boa, uma coisa produtiva. Ele está tentando te mostrar, tu falou errado, mas essa que é a forma correta. Todas essas vezes vocês não se esquecem. Como a situação que eu falei antes ali da mudança ou de colocar uma roupa, eu nunca mais esqueci essa diferença. Então aceitem como algo produtivo, como algo positivo, se algum deles corrigir vocês. Quinta e última dica, pessoal, se você está aí na Alemanha, está morando, procura evitar ficar tanto com brasileiro. O porquê? Tem muita gente que passou, eu sei da minha experiência do tempo que eu tive lá, teve muita gente que ficou muito tempo só com brasileiros, viviam lá naquelas repúblicas, sempre em contato com brasileiro. O que aconteceu no final daquele ano de estadia deles? Não aprenderam quase nada de alemão. Ou seja, estavam sempre naquele ambiente confortável, então sempre usavam o português. O meu caso já foi diferente. Quando eu fui para lá, eu procurei ter contato com os alemães. Eu me inscrevi num clube de tiro, uma Schützenverein. Ou seja, só tinha eu lá de estrangeiro. Eu era o único brasileiro, eu o único estrangeiro. Fui muito bem recebido, tanto que a maioria dos amigos, do pessoal com quem eu tenho contato da Alemanha, são esses alemães, os alemães e as amizades que eu fiz lá nesse clube de tiro. Me ajudaram muito. Principalmente o Matias, né, quem eu já comentei ali no vídeo anterior, o Matias e a Manuela, eles que me ajudaram muito nessa minha jornada no aprendizado de alemão. Então tenta se inserir nesse meio dos alemães, tenta ter contato frequente com eles, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, não cometam esses erros, tá? E nunca se esqueçam, alemão não é difícil, Deutsch ist nicht schwer. Tschüss!